Sábado passado a gente começou um quadro aqui de perguntas e respostas. Vocês gostaram do quadro, eu gostei de fazer o quadro também, então tem mais hoje. Eu pedi ontem para vocês mandarem perguntas tanto na aba comunidade no YouTube quanto no Twitter. Então vamos às perguntas agora que vocês me fizeram. Então, para começar aqui, uma pergunta do pobre rapaz: como foi sua trajetória acadêmica? E eu quero unir a outra pergunta do Matazo, que foi: como foi seu curso de filosofia? Porque vocês estão vinculados na minha cabeça aqui, né? Então, eu estudei filosofia, fiz na UFPR, no Paraná, em Curitiba. Eu fiquei na dúvida entre os cursos de psicologia e filosofia, e na última hora, na hora de preencher o formulário, eu preenchi filosofia, e eu não sabia o que ia estudar, não tinha ideia do que era a disciplina lá, o curso, não tinha noção mesmo, e gostei bastante. Na verdade, o percurso acadêmico foi com altos e baixos. Em alguns momentos pensei em desistir porque eu peguei duas grandes greves lá na Federal do Paraná naquela época, e depois da segunda greve eu não sabia se eu voltaria ou não, porque eu não estava muito satisfeito com o estilo do ensino, de como era abordada a filosofia. Me parecia que não fazia muito nexo o modo como era, sabe, estudado os textos, descontextualizado. Então eu tive altos e baixos. Não foi uma viagem tranquila, não. 2 anos depois que eu acabei o curso de filosofia, eu voltei para fazer uma pós-graduação, uma especialização em literatura brasileira e história nacional. Isso foi na UTFPR, que era o antigo Cefet, depois virou universidade. E daí eu fiz na parte de literatura, né, na parte de letras, que era um assunto que me interessava. Já era escritor, já estava escrevendo profissionalmente, já tinha interesse em me tornar um escritor profissional, então fui estudar mais sobre literatura e nessa parte histórica, né? Porque é um gênero que eu gosto muito, que é ficção histórica. E daí foi muito legal o curso, né? Foi um ano e foi muito legal. A relação com o curso foi muito melhor do que ao longo do curso de filosofia, com seus altos e baixos. E depois eu fui embora do Brasil, no ano seguinte fui embora do Brasil e não pensei em voltar para a academia, fui fazer outras coisas, trabalhar com outras coisas, que foi muito legal também, na verdade, né? Fui fazer outras coisas totalmente diferentes, que não tinha nada a ver com a área acadêmica, e depois eu passei a pensar se eu voltaria para a universidade ou não, para fazer um mestrado, depois seguir para doutorado, mas nesse momento eu estou na dúvida porque não vejo sentido nisso. Eu não pretendo atuar na área acadêmica, não pretendo me tornar professor acadêmico, sabe? Então não sei até que ponto que eu vou gastar uma grana aqui para um mestrado na Europa, sendo que profissionalmente não faria nenhuma diferença em como eu quero levar minha vida. Eu trabalho autônomo, eu trabalho em casa, eu gosto de trabalhar em casa, não tenho intenção de estar em sala de aula e nem de ser um pesquisador acadêmico. Então, não sei. Mas tanto filosofia quanto letras, né, quanto literatura, são dois assuntos que me fascinam. Eu adoro estudar e ler filosofia e literatura, então são dois campos para mim que dialogam muito bem. E é como eu trabalho nos meus livros. Os meus livros são obras de ficção, são literatura, mas têm um forte viés filosófico. Eu introduzo a filosofia nos meus livros de ficção. O Mr. Adam Smith perguntou aqui se eu já fui de direita alguma vez na vida. Essa é uma questão que não fazia parte do meu mundo, sabe? Eu nunca me indaguei isso anteriormente, até começar a ser chamado de comunista aqui no YouTube, e isso tem uns 4 anos. Então eu nunca realmente parei para pensar nisso, não saberia dizer se eu era de direita ou não antes, porque eu tinha minhas pautas que eu defendia ali, coisas que eu acreditava, que você é livre para você ser o que você quiser, acreditar no que você quiser, defender as ideias que você quiser, que a gente tem que respeitar a diversidade, quem é gay, quem é negro, respeitar as minorias, quem é imigrante, por exemplo. Então, assim, talvez eu fosse progressista antes e não soubesse, mas eu nunca tive realmente esse tipo de preocupação na minha vida. Quando eu era adolescente, possivelmente eu era bastante conservador em certos aspectos, né? Na questão da arte, na questão da cultura, na questão de um pensamento mais elitizado, mas, embora eu não fosse de elite, mas eu não diria que eu era de direita também, não. Difícil dizer. O Renato Felipe perguntou o seguinte aqui, olha: você repudia tudo relacionado à direita ou você reconhece que algumas pautas têm sua importância? É claro que tem importância, como eu já disse anteriormente em vários vídeos aqui, a existência da direita e da esquerda, de pautas conservadoras ou liberais ou progressistas, elas são importantes para uma sociedade, para um debate político. É crucial que você tenha pluralidade de ideias, diferentes pensamentos dentro de uma sociedade. Isso é fundamental. São ideias não complementares, mas que elas ajudam a desenvolver uma sociedade. Eu imagino que a defesa que eles fazem da liberdade individual é muito importante também. Eu não sou anticapitalista, por exemplo. Eu acho que a gente tem que reformar o sistema, tentar encontrar um sistema mais justo. Mas eu não sou contra o capitalismo. Eu estaria mais próximo de uma social-democracia, por exemplo, que é um capitalismo mais justo. O Obo perguntou aqui: como ser de esquerda sem parecer do tipo problematizador? Quem se considera de direita atribui esse rótulo a nós quando tentamos tratar de algum assunto que eles acham que é tabu. Bem, ao meu ver, ser problematizador não tem nada a ver com ser esquerda. Eu acho que você pode ser problematizador e ser de qualquer vertente ideológica e política. Problematizar as coisas tem a ver com o senso crítico. É de você observar a realidade, observar os fenômenos, observar o que se passa no mundo e questionar essas coisas. Então não tem a ver com ser esquerda. Se isso tem a ver com esquerda, a direita brasileira é bem burra, né? Porque é uma questão de senso crítico mesmo, de você analisar as coisas por diferentes perspectivas.
O Leandro Amorim perguntou, Henry, se pochete estivesse na moda, você usaria? Não, não usaria. Eu não me preocupo com moda, nem com tendências, não acompanho, não sei o que está na moda hoje, por exemplo. Certamente não usaria pochete, já vivi numa época que era moda pochete e não usava. Tanto o RH quanto a mocinha Antinon perguntaram sobre veganismo, né? Se eu sou vegano, se sim, se é fácil. Eu não sou vegano, eu sou carnívoro inveterado, assim, eu não conseguiria deixar de comer carne, eu não sou vegano, embora eu respeite a opção de quem é vegetariano, quem é vegano, se for em questão de maus tratos de animais ou questão do meio ambiente. É uma pauta importante, embora eu não conseguisse adotar. O Cheirando Rola perguntou aqui, Megadeth ou Metallica? Eu não conheço nada do Megadeth, então é Metallica. Eu gosto bastante de Metallica, inclusive. O Cauê Diogo perguntou, qual superpoder você gostaria de ter? Por quê? Eu gostaria de poder viajar no tempo, poder voltar para o passado, poder voltar para a Idade Média, poder olhar as coisas, sabe, pessoalmente, ir para o futuro, ver o que vai acontecer. Então esse poder gostaria. Bem, é óbvio, né? O porquê é óbvio, né? Poder realmente vivenciar certas coisas que a gente só lê nos livros. Ou especula. A Loveless perguntou o seguinte pra mim, o que você faz para não se sentir mal consigo mesmo? Quando bate aquele momento que você se odeia? Tenho passado por isso constantemente. Eu não me sinto frequentemente mal comigo mesmo não, gente. Eu não tenho esse negócio. Eu quero juntar com outra pergunta também, da Li, que falou que, olha, aconteceu algo muito bom na sua vida ultimamente. Digo isso porque de uns tempos para cá parece que você está passando isso nos vídeos. Além de estar bonitão, está mais leve e humorado, pelo menos é o que parece. Então, onde eu saiba, biologicamente nós temos níveis diferentes de satisfação com a vida e de felicidade, né? Então eu sempre fui muito monotônico nesse sentido, assim, nunca fui muito triste nem muito felizão, sempre fui mais ou menos morno nesse sentido, assim, satisfeito com a minha vida, contente com o que acontece comigo, resignado em alguns aspectos. E onde eu moro aqui, como é minha vida hoje, eu não tenho que reclamar, gente. É uma vida boa, não tem como reclamar disso. Se eu desligasse a internet e não acompanhasse mais nada que está acontecendo no mundo, eu viveria uma vida sem nenhum tipo de preocupação. Não tenho esses altos e baixos, não tenho. O Guilherme Suano Greg perguntou aqui, você pensa em algum dia se candidatar para algum cargo político? Não. Absolutamente não. O David perguntou o seguinte, raiz quadrada de 4 pode ser menos 2, 2 negativo, ou somente 2 positivo? Cara, não tenho noção, não tenho ideia. Perguntou pra pessoa errada, não tenho ideia. O Rafael perguntou pra mim aqui, você acredita que animes antigos como Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, Naruto ajudaram a propagar uma cultura do machismo na cultura nerd, no anime? Olha, o que a gente observa, isso que em diferentes aspectos culturais e artísticos, é que você vê uma perpetuação, de fato, de certos preconceitos, de certos comportamentos na cultura de massa e na cultura como um todo, né? Tanto na cultura de massa quanto na cultura de elite também, na cultura, naquilo que se chama de alta cultura. Então você observa essas práticas sendo perpetuadas, mas não quer dizer que propaga, na verdade, ele só está reproduzindo um comportamento que já existe na sociedade, né? Eu imagino que a arte e a literatura são filtros do que a gente vê na sociedade de fato. Então, se isso existe, se essa cultura machista existe nesses desenhos, nesses animes, é porque isso existe na sociedade, ainda mais japonesa, que é bastante machista, até onde eu saiba, se você vê isso reproduzido dentro dos animes. O Ari Moreira perguntou pra mim aqui, quem manda em casa, você ou a Denise? Eu devolvo a pergunta, alguém tem que mandar na casa? Aqui em casa as coisas são feitas em pé de igualdade, não tem isso de quem manda, quem decide as coisas, a gente faz as coisas juntos, a gente conversa bastante, a gente toma decisões conjuntas, não tem isso de quem manda ou quem desmanda. A Aline Barbosa perguntou aqui, seu relacionamento com sua esposa é monogâmico? Pode parecer uma pergunta escrota, mas é uma dúvida real, por suas posturas com relação à vida, fiquei me indagando sobre isso. Eu mesmo não lido bem com relacionamentos monogâmicos, me sinto presa ou limitada, mas para alguns parece ser a única forma de relacionamento que funciona. É o que eu penso. Pra mim, assim, individualmente, né, eu, Henry, acho que quando você se compromete com alguém nesse sentido, né, de casar com alguém, de namorar alguém, pra mim tem que ser monogâmico. Eu não sei se eu conseguiria dividir a pessoa com outras pessoas, pra mim, né, mas isso depende de cada relacionamento. Você com seu companheiro, com sua companheira, vocês vão decidir as regras do seu relacionamento. Se vocês quiserem um relacionamento aberto, poligâmico, poliamor, sei lá, vocês decidem aí, né, cada um faz o que bem entender nesse sentido. A Gislane Roveta perguntou, adoro os vídeos desse tipo, depois de passar tantos anos morando fora do Brasil, do nosso país, você pensa em voltar a viver no Brasil algum dia? E essa pergunta se repetiu, né? Outras pessoas fizeram a pergunta, o Yuri Moreira também perguntou isso aí pra mim. Nós não pretendemos voltar a morar no Brasil, passear uma coisa, já voltamos depois, algumas vezes já, mas morar de novo no Brasil não tenho pretensão nesse momento nem no futuro, porque depois que você começa a consolidar sua vida em outro país, você também já cria raízes, né? Você já começa a ter seus amigos, seus companheiros, locais que você gosta de ir, então é difícil. Eu não tenho pretensão de voltar, mas a passeio sim, a passeio a gente pode sim, quando encontrar uma promoção de passagem, porque é muito caro para o Brasil. Tanto a viagem quanto a ir, aí é muito caro. O Gustavo Romão perguntou, dos lugares que você já morou, qual te impactou mais no sentido de surpreender? Todos os locais têm uma surpresa, tem algo que impacta, algo que é extraordinário, de positivo ou de negativo.
Eu diria que a Itália é muito surpreendente. A Itália é um país fascinante para visitar, para passear, para morar, não é tão legal assim, mas para passear, para fazer turismo é sensacional. É um país inacreditável que tem assim coisas maravilhosas, né? Cidades incríveis, Idade Média, Império Romano, tem Renascimento, sabe? É uma coisa assim inacreditável. A Itália é fascinante. Mas o país que mais me impactou de longe foi a Espanha, tanto que eu moro aqui. É um país que mescla modernidade com história, com tradição. As coisas funcionam aqui, sabe? Você tem assim burocracia de você abrir uma empresa, são coisas muito simples. A vida é muito simples aqui. Tem também a cultura latina com a qual é mais fácil você se identificar e você compreender. Eu imagino que vivendo um contexto muito diferente do nosso brasileiro, né, latino, causa um choque muito maior do que viver em Portugal, na Espanha ou na Itália. O Davi Chiara perguntou, gato ou cachorro? Cachorro, sem dúvida. Cachorro é vida, gente. Gilson Santos perguntou, sobre escrita, como se sentir motivado escrevendo literatura em um tempo onde textos curtos chamam mais atenção nas redes? No fundo, você tem que fazer aquilo que você gosta, né? Se você gosta de ler romances, você escreve romances. Se você gosta de ler contos, você escreve contos. Tem muito a ver com o seu interesse pessoal, aquilo que você gosta, aquilo que você consome. Eu gosto de ler romances, então é o que eu escrevo, embora eu saiba que é uma forma muito mais difícil de ser acessada por leitores atuais que não estão tão interessados em passar uma semana ou 2 semanas lendo um livro. O YouTube Cagão Censura Sem Razão perguntou, fala sobre o Holoconto. Não sei o que é o Holoconto, desculpa. O Alan Oliveira perguntou, você escreve os seus livros originalmente em português mesmo? Abraços. Eu escrevo em português alguns, boa parte eu escrevo em português, alguns raramente escrevo em inglês. Teve um livro que foi The Parallel Life for Dog, que eu escrevi em inglês originalmente. Depende, mas geralmente escrevo em português porque é meu idioma, foi onde eu cresci, é a língua que eu domino completamente, então é muito mais simples eu expressar minhas ideias nesse idioma. Em inglês eu consigo escrever bem também, mas não é tão natural assim como o português. O Ricardo Xavier perguntou, Barcelona ou Real Madrid? Eu não gosto de futebol, então pra mim tanto faz. Eu diria Real Madrid, não sei. Pra mim não faz diferença. Rodrigo Quintino perguntou, café ou chá? Chá, eu não bebo café. O Roger Buga muito perguntou, pergunta importante, se eu colocar uma lasanha em cima da outra, eu tenho uma lasanha ou 2 lasanhas? Tenho uma lasanha só, você põe uma lasanha em cima da outra, você tem uma lasanha com mais camadas. O Henrique Faleiros Mariese perguntou, você faz leitura dinâmica? Se sim, como aprendeu? Não, eu não faço leitura dinâmica, eu leio normalmente, eu leio rápido, eu leio muito, mas eu leio de maneira normal, eu leio página por página, palavra por palavra, parágrafo por parágrafo, não faço leitura dinâmica. A Daenerys Targaryen, rainha de Westeros, perguntou, Henry, nosso universo é real ou é alguma simulação da Matrix? Eu penso que é real, até que se prove o contrário. Eu recebi muitas perguntas sobre religião, então vou fazer aqui uma série delas aqui, vamos ver. O Aleph Santana perguntou, você tem religião? Não, não tenho religião. Eu nasci no lar católico, mas não sigo nenhuma religião. O Will perguntou, o que levou você à conclusão de que Deus não existe? Por causa dos falsos cristãos ou por causa dos radicais, que cometem crimes em nome de Deus? Nenhuma coisa nem outra, na verdade. Foi um processo natural. Eu fui lendo outros autores, fui lendo sobre o cristianismo, fui lendo sobre ateísmo e aos poucos fui me afastando da religião e depois fui me afastando da ideia de Deus. Então não foi assim um ponto específico, nesse momento aqui me afastei. Foi simplesmente um processo natural. O Gustavo Félix perguntou, você já discutiu com alguém por ser ateu? Não, eu não discuto esse tipo de assunto. Eu posso até falar sobre religião, sobre ateísmo, mas eu não fico discutindo com pessoas por causa disso. Eu não quero converter ninguém ao ateísmo, não quero que ninguém seja ateu por aí. Eu entendo o papel que a religião tem na vida das pessoas, eu entendo que muita gente precisa acreditar em Deus para ter um sentido na vida. Eu não quero que ninguém se torne ateu ou ateia, porque para muita gente é angustiante essa constatação. Então, para mim não faz diferença se você acredita em Deus ou não. O Gustavo perguntou, já sofreu preconceito por ser ateu? Não que eu tenha percebido. Eu acho que não, mas também não é um assunto que eu fique jogando na cara das pessoas. Então, acho que não. O Carlos André perguntou, por que as pessoas insistem em seguir igrejas evangélicas se já está claro que não passam de antros de alienação política e distorção? Aí que está a questão, Carlos. Eu não sei se as pessoas sabem que são antros de alienação política e distorção. Muita gente vai em momentos de crise existencial e pensa que encontra uma resposta ali. Então, para muita gente, é uma resposta. Pode ser uma resposta errada, mas é uma resposta. O problema, no meu ver, tem mais a ver com a cúpula das igrejas, tem mais a ver com quem explora as pessoas do que quem é explorado, porque as pessoas foram enganadas. Elas vão lá, elas entram buscando uma esperança, um tipo de resposta. A Letícia Brilha perguntou, e se a Bíblia nunca tivesse sido escrita, como seria? Não temos como saber, a gente não tem como especular sobre o passado, né? E se Jesus não houvesse existido, por exemplo, a gente não tem como saber essas coisas, mas eu acho que se não houvesse a Bíblia como a gente conhece, haveria outro texto sagrado que seria como referência para as pessoas, para elas acreditarem em algo. A Carol Ribeiro perguntou, eu não sei se você já respondeu isso, mas como você e Denise tratam a questão religiosa com o filho de vocês? O que é ensinado a ele? Não tenho religião e não pretendo ter filhos, mas às vezes fico imaginando como procederia nessa situação. Então,
A gente responde as perguntas que meu filho faz. A gente não ensina religião para ele, né? Eu não ensino para ele o que é Deus, o que é cristianismo, quem foi Jesus, quem foi Buda. A gente não ensina esse tipo de coisa ainda para ele. Em algum momento essas perguntas vão surgir. Teve algum momento que ele perguntou pra gente o que era Deus. E daí eu respondi para ele de maneira mais simples, consegui pensar para ele. Eu disse que era um fantasma bom, que as pessoas acreditam que criou o mundo. E eu disse fantasma bom porque fantasma ele sabe o que é, né? Ele já viu desenhos animados de fantasmas, essas coisas. Então, assim, algo que não está vivo, né? Algo que não é físico, material. Mas a gente não fala de Deus, nem de anjo, nem nada disso para ele, né? Nem de Jesus, nada disso, ele não sabe nada disso. E na escola, por exemplo, aqui na escola na Espanha, você tem a opção entre seu filho frequentar uma aula de religião, que é católica, né? Cristianismo católico, vertente católica, ou aula de valores, então questões éticas, questões de cidadania, de convivência com os outros. E ele faz na escola, como boa parte das crianças faz. São pouquíssimas crianças aqui na escola dele que frequentam aula de religião. Então boa parte das crianças faz aula de valores, de ética, de questões morais, questões de cidadania, não questões religiosas. E para mim é ótimo que ele não tenha noção de religião ainda. Se um dia no futuro ele quiser seguir alguma coisa, ele está livre para seguir, né? Mas é importante que ele não tenha essa noção, porque para mim, como católico, como cristão enquanto criança, primeiro que eu morri de medo do diabo, eu morria de medo do diabo, eu tinha pesadelos com o diabo, para mim assim, era uma coisa que me atormentava mesmo, e depois a noção do pecado. O tempo todo você fazer uma coisa pensando se tem alguém te observando e te julgando. Isso para mim era muito pesado. Então para mim é ótimo saber que meu filho vai crescer sem saber o que é pecado, sem ter essa noção de que alguém o tempo todo está te observando, querendo te punir, te mandar pro inferno. Mas é claro que isso não implica que ele não vai ter valores morais, ele tem valores morais. Ele sabe o que é certo e errado, ele sabe que ele não pode bater no amiguinho dele, ele sabe que ele não pode fazer certas coisas, que não pode roubar, então ele sabe essas coisas. Mas porque são questões éticas, questões de convivência com os outros. Você não pode roubar o outro. E isso não tem nada a ver com Deus, tem a ver com respeito ao outro também, às posses dos outros, propriedade privada, essas coisas. A Boto Cor-de-Rosa diz o seguinte aqui, olha, Henry, nunca responde minhas perguntas. Vou responder agora. Para você, qual é o sentido da vida? Então, essa é uma resposta simples para mim, né? Não há um sentido absoluto para a vida, não há um sentido transcendental. O sentido é criado por você. Você vai, ao longo da sua vida, encontrando as suas metas, seus objetivos, aquilo que te faz feliz, aquilo que te satisfaz, aquilo que te realiza. Não há uma resposta absoluta para isso. Eu imagino que você tentar encontrar algum sentido essencial para a vida, para todos os seres vivos, na verdade, né? Todos os animais, todo mundo sente dor na vida, por exemplo, que tem sistema nervoso central. O sentido da vida seria reduzir o sofrimento e aumentar a satisfação. Então a gente foge da dor e a gente busca prazeres, a gente busca realizações pessoais que nos dão satisfação. Acho que esse é o sentido da vida. É fugir da dor, do sofrimento e tentar buscar uma satisfação. O Dr. Frankenstein perguntou para mim o seguinte: o senhor é metido a sabichão? Não, eu acho que não. Eu falo daquilo que eu estudei, daquilo que eu tenho o mínimo de leitura razoável ao ponto de me sentir confortável para falar sobre aquilo. Eu raramente vou abordar um assunto sobre o qual eu não tenho a menor ideia. Se eu li, se eu entendo um pouquinho, eu posso opinar. Se não, eu não vou falar sobre aquele assunto. Então, talvez o maior ato de sabedoria é você saber ouvir os outros também. Ouvir o que eles têm para dizer. Quando eles entendem aquele assunto também, né? Porque quando é bobagem, você tem que também se fechar para bobagem. Eu agradeço as perguntas de vocês aqui. Quem sabe na próxima semana a gente possa voltar para mais perguntas. Deixa o comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal, ajuda no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!